Então, pouco tempo de trabalho, mas acho que de muita inteligência do Carpini, de entender o que funciona, que ele não precisa mudar de ponta cabeça o que está funcionando para dar a sua assinatura, para mostrar seu trabalho autoral, que obviamente a gente vai vendo com o tempo. O Pedro já apontou algumas coisas e é verdade, ele vai dando o toque dele, mas acho que o mais importante foi essa compreensão, esse diálogo que ele tem com os jogadores. Então, realmente, o ambiente do São Paulo é muito bom e isso contribuiu, com certeza, também para esse título ontem contra o Palmeiras no Mineirão. E aí a lista atualizada de títulos do São Paulo, né? Para não dizer que tem tudo, sendo bem chatinho assim, falta uma Recopa Sul-Americana, vai. Não, tem. Duas. Tem Recopa? Duas. Mas é nesse modelo agora? Aí é... Não, né? Porque as então competições não, vão então mudar é chatice demais. Não, pula essa, tá valendo. Se tem duas no modelo em que foi disputada na época, né? Tá valendo, vale. Não precisa ser atual. Então não. É irreparável a lista do São Paulo. Tem tudo de tudo. Não falta nada. E é muito interessante ver, até a Jéssica tocou nisso na abertura, no destaque inicial dela, porque realmente, assim, eu tenho 33 anos, a minha geração foi uma geração que se acostumou, eu não cheguei não tenho lembrança daquele início dos anos 90, daquele São Paulo, do Tele arrasador, mas a gente sabe o que foi aquele São Paulo, e aí a gente vem ali meados dos anos 2000, de um São Paulo super campeão de Libertadores, de Mundial, tricampeão de maneira consecutiva do Brasileiro. Então a gente se acostumou a ver o São Paulo, esse time super campeão, sempre com times muito fortes. E aí a gente faz esse recorte dos últimos 10, 12 anos, a gente viu realmente um São Paulo que era uma referência não só com relação a títulos, mas uma referência de organização. Quando você falava assim, questão de planejamento, o São Paulo é o time que tem salário em dia, que pensa sempre com relação ao planejamento, a centro de treinamento, como a questão médica do São Paulo, que sempre foi a questão da estrutura, e a gente viu isso ruindo nos últimos 10, 12 anos, resultado, claro, de mais gestões. Então a gente vê podendo ser um início de um resgate daquele São Paulo super vitorioso. É legal de ver, né? Nesse resgate do São Paulo, né, ver a competitividade que o São Paulo está e como está respeitando alguns processos em termos de gestão, né? É muito assertivo na hora de fazer qualquer mudança, na hora de contratar, na hora de formar o grupo, na hora de escolher o treinador, né? Perdeu o Dorival, rapidamente já colocou o Carpini, e o Carpini muito jovem, mas com muita personalidade e também com um suporte enorme de uma gestão que sabia que estava apostando num treinador que ainda precisa mostrar o seu trabalho, como qualquer treinador jovem, mas com o Muricy ao lado dele, que vai dando força, que vai também mostrando o caminho. O abraço que o Carpini tem com o Muricy ontem fala muito disso. Os dois estão juntos, né, unidos na condução desse grupo. Então, acho que isso são acertos que a gestão tem de unificação de forças internas e também pensando a longo prazo, assim, de como fazer o São Paulo realmente manter esse início vitorioso que a gente está vendo, né, que começa na Copa do Brasil, mas como manter esse São Paulo forte dessa maneira, e certamente é com esse trabalho que a gente está vendo nos bastidores. E assim, é muito fundamental para ele, esses dois resultados dessa semana, o título da Supercopa e a quebra do tabu contra o Corinthians, porque a gente está falando, obviamente, de um treinador que está iniciando, pegando o seu primeiro trabalho, e assim, e o futebol é muito cruel. É o melhor início que ele poderia querer. Exatamente. Né? Então, a gente está falando do melhor início possível. Mas poderia não ser assim, Mas a gente poderia claro. estar falando justamente do contrário. A gente poderia hoje estar aqui... será perdeu que o Carpini... pro Corinthians, perdeu o Supercopa. Não conseguiu o tabu, pegou o Palmeiras, de repente, uma bola daquela que entra, e aí a gente poderia estar falando... E aí, por isso que eu acho muito importante a gente estar sempre analisando com relação a desempenho. Claro. Porque se a gente ficar... Óbvio, gente, o resultado é importante, o troféu, o título é o que marca e tal... Mas principalmente para um treinador que está iniciando a trajetória dele, primeiro grande trabalho da carreira, é a gente olhar a questão do desempenho, de como o São Paulo, de maneira muito organizada, enfrentou um time que, se a gente for pensar em termos de longevidade, o Palmeiras tem uma base aí de quase 5 anos, tem ali 6, 7 ou talvez 8 jogadores que estão há 5 anos jogando juntos sempre. E o São Paulo, de maneira organizada, acho até que o Palmeiras foi... com bola rolando, foi tecnicamente um pouco superior, mas a maneira com que foi a Itaquera e se impôs contra o Corinthians, então, assim, muito interessante esses resultados, esses dois resultados iniciais, principalmente para o Carpini, porque, como eu disse, o futebol é muito cruel.
Mas eu acho que é nisso que o Carpini está se destacando. Quando ele pega o São Paulo e ele mantém o Alisson como volante, não começa a inventar no meio de um jogo, o São Paulo não está sendo bem, então vamos tirar esse volante que já fez a ponta direita, vamos botar ele para o ataque, vamos mudar. Não, ele mantém aquilo que já foi construído pelo Dorival, a gente fala muito disso. Mas é legal, mesmo quando o jogo não está se desenhando da maneira como se imagina, ele continua fiel ao que o São Paulo já evoluiu. Então, ele não retrocede essa evolução para tentar colocar a marca dele. Ele entende qual é o papel dele no São Paulo nesse momento. Ele entende qual que é o tamanho dele como treinador, que ele ainda está em processo de crescimento. Então, ele é cauteloso quanto a isso e muito sábio. Quando ele mantém o Alisson na posição que já foi ajustada, já é consolidado no São Paulo, né? Quando ele tenta fazer algumas mudanças que são leves, né? De construção de jogadas, um Lucas ali pelo lado esquerdo, né? Mas o Rafinha continua sendo um dos grandes nomes nessa construção das jogadas, né? Na saída de bola. Então, quando ele aposta em tudo isso, em referências que o São Paulo já tinha, acho que aí ele ganha o grupo também. Ganha o respeito e as coisas só continuam a evolução. E essa formação de meio campo do São Paulo, principalmente com relação à dupla de volantes, é algo que eu estou muito curioso para ver ao longo da temporada. Porque, diferentemente do ano passado, a gente vê o São Paulo com muitas opções para essa posição. A gente fala do Pablo Maia e hoje o Alisson, que são os titulares da posição, mas chegou o Luiz Gustavo, que é um cara que, e quando entrou bem. O Bobadilla, que é um jogador também de muita qualidade técnica, jovem ainda, mas muito promissor. O Nestor, que está em processo de transição, que terminou a temporada jogando mais aberto pelo lado esquerdo, mas que é um segundo volante de origem. Então, tem muitas opções o Carpini ali para essa formação de dupla de volantes. Eu estou curioso para ver como é que vai ser essa disputa, porque qualidade técnica, assim, falei aqui, 5 jogadores de muita qualidade técnica. Então, bastante opção. Bom, e do outro lado tem um trabalho consolidado, né? Um trabalho super vencedor, mas com uma coisinha que o treinador do Palmeiras ainda não consegue resolver, que foi tema da entrevista coletiva. Vamos rodar o Abel Ferreira? No dia em que os torcedores forem todos unânimes a apoiar a equipa, é o dia que eu tenho o meu trabalho feito no Palmeiras e posso ir embora. No dia em que todos os torcedores do Palmeiras olharem para estes jogadores e perceberem que eles fazem o melhor que podem, desde o início do ano até ao fim, quando eu sentir isso, o meu trabalho aqui está feito. O meu trabalho não é aquilo que eu fiz até agora, é aquilo que eu vou deixar quando sair. E esse vai ser o nosso trabalho. Uma equipa que tem que melhorar nos penaltis, porque não somos bons nos penaltis, que quer que eu vos diga, 7 em 8, não somos bons, não tenho nenhuma varinha mágica para isso. É um momento muito intenso que os jogadores vivem quando saem do meio campo até bater. Esse trajeto, né? Se vocês imaginarem a vossa primeira vez do que quer que seja, sabem o que é que sentem. Imaginem um jogador sozinho e nós neste momento ainda não somos suficientemente competentes, mas havemos de ganhar um dia uma competição em penaltis, uma grande competição, quem sabe. Acredito nisso, mas são factos. 8 decisões em penaltis, 7 nós não conseguimos. Contra factos não há argumentos, e sabem que eu gosto muito de números e é um dado, mas desculpem, eu não sou competente o suficiente para ajudar a minha equipa a ser boa a bater penaltis. Usou uma expressão muito simples, né, Joana? Não somos bons em disputas de pênaltis. Contra fatos, não há argumentos. É a história recente. Contra o Boca, que a decisão foi com os pênaltis também, o Everton pega uma penalidade. Ele pegou o pênalti do Tiquinho também, naquela partida histórica contra o Botafogo, que mudou a história do campeonato. Então, não é que o Everton não tem momentos importantes, mas na história recente do Palmeiras, nos últimos 8 episódios em que o Palmeiras precisou decidir uma vaga ou um título nos pênaltis, ele perdeu 7. Então, é óbvio que é um problema, né? É um problema. Então, ele admitiu ali, não quis estender muito, só falou assim, contra fatos e argumentos, não fomos capazes, treinamos pênaltis, ele ainda fala, treinamos pênaltis a semana toda, é uma coisa que os jogadores estão acostumados, mas infelizmente faltou a confiança, e é uma confiança que vem faltando em momentos importantes do Palmeiras. Ontem, os cobradores que perderam as cobranças foram o Murilo e o Piquerez, até gerou um certo debate, a ausência do Gustavo Gomes, que é um cara que
costuma aparecer lá para cobrar pênaltis e não foi aproveitado. O próprio Murilo bateu antes do Piquerez, que numa ordem, assim, que a gente começa a imaginar que a ordem dos batedores sejam os jogadores que têm números melhores na cobrança. Então, beleza, o São Paulo começou com o Caleri e o Palmeiras começa com o Veiga. Em tese, ali, depois do Veiga, apareceriam ali Gustavo Gomes, o Piquerez foi o último, também erra. Então, acho que tem essa questão de um peso assim já acumulativo, Barreto, dessas decisões anteriores em que o Palmeiras não foi bem na decisão dos pênaltis. Acho que tem um peso em cima do Everton também. Eu achei o Everton pilhado demais, é uma coisa que a gente tem notado, a gente acompanhando os jogos do Palmeiras, ele erra numa saída de bola que ele já tinha errado no Campeonato Paulista também, quase custou um gol. Ele consegue salvar, acho que foi o Caleri que acaba chutando e ele defende, ou seja, ele comete o erro e depois ele corrige. O Luiz está fazendo assim para mim, foi isso mesmo. Então, mas eu acho que muita gente deve se sentir uma pilha acima do normal com o Everton, né? E aí você vai para uma decisão dos pênaltis, no momento de concentração absurdo que é necessário ali, eu acho que essa pilha que a gente foi notando ao longo do jogo, ela faz diferença. O Everton não acertou nenhum canto ontem, então ele foi mal nas cobranças, né? Acredito que ele deve ter estudado, obviamente, mas mais uma vez ele não conseguiu ser decisivo. E por ele ser quem é, por a gente estar acostumado a ver o Everton pegar pênaltis, deu o título, ajudou a dar o título da Olimpíada para o Brasil no Maracanã, um título que o Brasil não tinha, o torcedor fica com aquela imagem meio que para sempre, né? E às vezes não está no momento bom, isso tem que ser debatido também. O próprio Cássio está sempre sendo debatido se ele tem que ser o goleiro titular do Corinthians ou se tem que trocar, se tem que dar a oportunidade para o Carlos Miguel. Mas no caso do Everton, os números dele, mesmo com esse acúmulo de derrotas do Palmeiras, eles seguem muito altos, porque o Everton era esse cara. Talvez ele não seja agora, nesse momento. E talvez, acho que esse combo de falta de confiança, aí vira uma bola de neve e certamente acaba fazendo diferença ali na hora de pegar um time que aparentemente estava mais bem preparado, e o Rafael já tinha decidido... Já tinha pego o pênalti contra o Sport na Copa do Brasil ano passado, né? O Rafael que vem se consolidando aí no São Paulo, titular absoluto, depois de tantas trocas de goleiros que o São Paulo viveu depois da saída do Rogério Ceni. Aliás, foi uma indicação do próprio Rogério Ceni, e emblemático o Rafael ser campeão no Mineirão, porque é exatamente em Minas Gerais que ele passou tanto tempo na sombra, né? Tanto no Cruzeiro quanto no Atlético Mineiro também. Das últimas 10 disputas por pênaltis, o Palmeiras perdeu 8. Venceu 2 só. A final do Paulistão contra o Corinthians em 2020 e o mata-mata contra o Atlético na Libertadores em 2022. E até números aqui do SofaScore com relação ao Everton, em 10 disputas por pênaltis que ele tem com a camisa do Palmeiras, ele pegou 10 de 56 cobranças. E, assim, é um número que é expressivo, né? Isso sem contar, por exemplo, que a Joana citou o pênalti defendido do Tiquinho na temporada passada, que acaba não entrando nessa conta porque foi com bola rolando, mas para mim aquele lance é o lance mais simbólico do título. Para lembrar também que o Everton defende a cobrança que dá a medalha de ouro ao Brasil nos Jogos Olímpicos. Verdade. Depois o Neymar vai e bate, né? O momento decisivo é a cobrança do Neymar, mas ele tem uma defesa... Então, assim... Num momento de muita pressão, que não é pelo clube, é por uma seleção brasileira, ele estava lá e compareceu. Então, assim, não é pela mão do Everton que está passando o problema. O São Paulo bateu melhor os pênaltis. Se a gente olhar as batidas, o São Paulo bate com mais qualidade. O Rafael Veiga quase erra o pênalti dele. O Rafael quase defende o pênalti do Rafael Veiga. É por pouquinho que escapa. Então, eu acho que o Palmeiras sente uma questão, e é curioso a gente falar do Palmeiras que sente uma questão emocional, até pelo que o Abel Ferreira fala na coletiva, naquele caminho, né? Ele fala do caminho do meio campo até a hora de bater o pênalti, algo acontece ali. É uma questão emocional que o time está sentindo. E a gente não é acostumado a ver o Palmeiras sentir algo emocional, né? Que não seja muita força e muita perseverança. Então, é bem curioso, assim. Mas ontem a gente viu um Rafinha chorando depois de ser campeão. O Bobadilla acho que chora também depois de ser campeão. É um time que estava querendo demais. Não que o Palmeiras não estivesse querendo o título, mas mostra como o São Paulo estava mentalmente muito preparado para essa decisão e querendo demais agarrar essa taça. E acho que isso entra também um pouco nesse aspecto, nesse momento decisivo. Tem uma... bom, queria mostrar alguns detalhes do jogo, né? Um deles envolvendo ainda a questão competitiva. Tem uma... houve
no mercado da bola, houve ali um momento de rivalidade, né, Joana? Palmeiras e São Paulo envolvendo o Caio Paulista e ele não entrou em campo, né? Não entrou em campo, porque tem de meme com a cara do Caio Paulista hoje? Faz parte, né? Acho que a gente vai ver um pouquinho aí do Caio Paulista no jogo de ontem. Não, esse biquinho que o Caio Paulista... Pegaram esse frame e, obviamente, faz parte da zoeira, né? O jogador teve seus motivos, né, para pular o muro, trocar o São Paulo pelo Palmeiras. Ele já explicou várias vezes. O São Paulo também já se manifestou em relação a esse assunto, página virada. Mas não, realmente, não foi utilizado. Ele foi titular contra o Bragantino, né? Naquela partida que o Abel coloca os times reservas. Ele poupa os jogadores que ele tinha intenção que começassem jogando contra o São Paulo. E o Caio estava nesse time reserva. Não sabemos se vai receber mais oportunidades ou não. Mas ontem nem entrou em campo, só teve que amargar. E esse momento que a gente está vendo aí, que até o Luiz estava falando mais cedo no News, que é interessante a gente mencionar, a gente fala aí do costume do Palmeiras a conquistar títulos, a gente está sempre debatendo como que o Abel faz para manter um elenco motivado, que está sempre vencendo. Momentos como esse aí. Não tem medalha, né? É só um troféu, só entre aspas, né? Não tem, o Palmeiras não ia receber medalha de prata, mas mesmo assim o Abel pede para que os jogadores fiquem no gramado e vejam o São Paulo comemorando, levantando a taça. Então, trabalhando também com essa parte mental, né? De não se acomodar com o fato do Palmeiras, né, ser aquele time que as pessoas olham e falam assim, o Palmeiras ganha tudo, né? Ou quase tudo, está sempre ali disputando títulos. Então, o Abel fez questão de, olha lá, esse sentimento que vocês precisam resgatar, que talvez tenha faltado um pouco hoje, estava sobrando no São Paulo, que, aliás, em cima do que a já estava falando, esse sentimento sobrou também na decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil. Dava para ver o quanto era importante para aqueles jogadores e para o Dorival também, depois de tudo que aconteceu, de ter saído do comando do Flamengo, vencendo, acima o São Paulo num momento turbulento, e chega a um título inédito. Então, a gente reconhece esse mesmo foco que a gente viu na Copa do Brasil, mesmo num comando diferente, um foco muito grande do São Paulo para essa decisão contra o Palmeiras na Supercopa. O Abel menciona aquele momento na entrevista coletiva, fala que estavam ali engolindo seco, né, vendo o São Paulo levantar a taça. Você vê que realmente tem uma importância para o treinador, né, nesse sentido aí, né, psicológico mesmo, de dizer, se não ganhar, vai ter que passar por isso aí, né, em vez de... E não deixa ir para o vestiário, fica em campo para ver o que não conquistou. Faz parte dessa formação aí de uma como é que é? Cabeça fria e coração quente. A outra imagem que eu queria destacar apareceu no telão. No 13º minuto de jogo, uma homenagem ao Zagallo. Aí, ó. Zagallo eterno, 1931-2024, em 3 momentos diferentes da passagem dele pela seleção brasileira. Mais uma homenagem feita aí ao velho Lobo. A Supercopa que já foi essa edição chamada Supercopa Rei, né? E deve ser assim, né? Ao longo dos próximos anos, em homenagem ao Rei Pelé, tendo essa menção importantíssima. Necessária, né? Claro. Bem legal. 2 grandes perdas recentes do futebol brasileiro, né? Pelé num ano e Zagallo no outro. E para a gente fechar o nosso papo, tem como o Mário Alberto descreve aí a conquista do São Paulo nessa final com o Palmeiras. Tudo e mais um pouco. Olha o mais um pouco chegando ali, ó. Para ser equilibrado. Vai caber. Sempre tem um espacinho a mais numa sala de troféus. Troféu sempre tem, né? Faz um puxadinho. Dá um jeito, aumenta a sala, bota mais uma prateleira. E o São Paulo está curtindo aí esse momento. E muito simbólico, né? Que tenha sido com conquistas, né? Sobre os 2 primos ricos do futebol brasileiro. São Paulo derrota o Flamengo na final da Copa do Brasil e agora o Palmeiras pela Supercopa, já que é esse o espaço que ele, como vocês já disseram, ele quer voltar a ocupar, né? E, aliás, como se dá bem em mata-matas contra o Palmeiras, né? O São Paulo tem um belo histórico contra esse rival local, não necessariamente em decisões, mas em jogos eliminatórios, né, Joana? 2 Copas do Brasil seguidas. Uma delas nos pênaltis, né? A de 2022 foi inclusive, o Palmeiras perde nos pênaltis para o São Paulo no Allianz. Então,
de fato, é um calcanhar, é uma pedra ali no sapato, é o calcanhar de Aquiles do Palmeiras e a gente fala tanto de penalidade ser sorte, e é altamente discutível esse conceito de sorte, porque é preparação em muitos níveis, né? Mas deixa de ser sorte, se esse conceito já é muito questionável no caso do Palmeiras, depois de uma sequência assim, é uma questão, é um problema de fato. E erro que se repete é decisão, né? Barreto, eu gosto dessa frase, de autor desconhecido, mas, de fato, o Palmeiras precisa se repensar, porque vai acontecer outras vezes e o Palmeiras tem que estar melhor preparado. E com relação a retrospecto, só rapidamente sobre o São Paulo, o retrospecto em mata-mata, acho importante a gente ver um São Paulo forte em mata-mata, porque eu acho que os principais objetivos do São Paulo na temporada são as competições de mata-mata, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Acho que em termos de campeonato brasileiro, a gente vê aí, né, os dados de vitórias em mata-mata, uma ampla vantagem do São Paulo, 17-5 contra o Palmeiras, mas acho que em termos de campeonato brasileiro, campeonato de 38 rodadas, regularidade, onde você precisa ter um elenco mais farto, eu acho que o São Paulo ainda está degrau abaixo, principalmente em termos de elenco de Flamengo e de Atlético Mineiro, por exemplo. Mas acho que em competições de mata-mata e uma Libertadores, que o São Paulo, a torcida adora jogar Libertadores, a gente se acostumou a ver o São Paulo sempre muito forte em Libertadores. Eu acho que as competições de mata-mata, o São Paulo vem muito forte. Mas eu acho que a gente pode esperar um Brasileirão mais forte do São Paulo esse ano. Eu tenho esse sentimento, assim, pelo que o Muricy tem de experiência no campeonato e por ter algo muito forte ali em termos de gestão, de grupo, sabe? Tá tudo muito unificado. Mas eu concordo com você, acho que falta grupo ainda pro São Paulo. O campeonato é muito longo e a gente vê a dificuldade que tem, né? E assim, tendo uma Libertadores para disputar, assim... O foco vai para Libertadores, né? Isso, eu olho pro elenco do São Paulo, eu não consigo ver ainda um elenco que consiga sustentar, jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, tudo com o pé embaixo. A Copa do Brasil se torna muito curta, é mais fácil de ganhar também, né? A partida das oitavas, entra ali uma fase anterior às oitavas. Agora, só para pontuar sobre a importância de vencer o São Paulo, eu acho que esse título ele tem tanta importância assim, justamente por ter vencido o Palmeiras, que é a equipe mais competitiva do Brasil. Eu acho que ter vencido o Palmeiras nessa final, enfim, nesse título, é o que deixa esse título ainda mais pesado. E só um destaque, né, Barreto, que a gente não pode deixar passar, foi muito bonita a festa das torcidas, né? A gente teve uma ocorrência isolada de um torcedor que não pertence a organizadas, né? Nenhuma organizada, que arremessou uma garrafa no ônibus do Palmeiras. O Palmeiras registrou o boletim de ocorrência. A gente tem informação do STJD de agora cedo que esse torcedor que foi preso, pagou fiança e foi solto, ele vai ter uma punição de pelo menos 1 ano, né, de não poder frequentar os estádios. Então, no momento dos jogos, ele vai ter que se apresentar a uma delegacia. Mas o saldo foi muito positivo. Até o momento, a torcida do Palmeiras já chegou, o comboio que foi feito pela Polícia Militar deu tudo certo. A torcida do São Paulo chegou agora há pouco também a São Paulo, né, com uma distância de tempo de viagem entre elas. Então, falando com as organizações de segurança, tanto de Minas, de São Paulo, PM, todo mundo envolvido nesse grande esquema de segurança, deu tudo certo, não foram registradas ocorrências e o saldo é positivo. Então, deve ter reunião na sequência. Existe um clima de otimismo muito grande, Barreto, para que São Paulo, depois de tanto tempo, 8 anos, né, volte a receber jogos. Tem ainda, eu diria que o Ministério Público está quase convencido, a Polícia Militar ainda oferece resistência, mas existe, sim, depois dessa experiência em BH, um forte movimento para que os jogos voltem a receber as duas torcidas em clássicos aqui no estado de São Paulo. O Abel Ferreira fez menção a isso, né, disse que achou bonito, até porque nesse tempo trabalhando no futebol brasileiro, ele ainda não tinha visto, né, um clássico paulista com 2 torcidas. Foi a primeira experiência dele. E uma voz como a do Abel é importante se juntar, né, ao movimento pela volta das 2 torcidas aos estádios de São Paulo. Joana de Assis continua com a gente na volta do intervalo, quando vamos falar dos campeonatos estaduais. E aí passaremos pelo Paulista, mas antes tem o clássico carioca. Redação volta já. Vem para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. No meio do gol tem Rafael Sierra. O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei. Partiu o Piquerez, bateu. Rafael! 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 1 milhão
defendeu 2 pênaltis, agora no Figueirense. Rafael, o herói tricolor. Rafael para emocionar. Rafael para colocar o São Paulo no título da Supercopa do Rei. Espetacular o goleiro do São Paulo, que cai em lágrimas. O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei. O álbum Elis e Tom tem histórias muito fortes. Eu tenho certeza que a Elis não era das cantoras favoritas do Tom. Tenho certeza. Tem um momento que o Roberto de Oliveira